Pois bem, cara, sejam muito bem-vindos, olha só, a mais um novo conteúdo vídeo aqui no Nutriço. E bicho, sabe como que é, né? Um dos meus, dos seus, do nossos canais de comentário, opinião e informação, a tecnologia e entretenimento. E por que que eu tô assim dando um pouco de gargalhada, bicho? Porque eu tava conversando com o Dutra um pouco antes dessa gravação, comentando sobre alguns assuntos relacionados a essa questão que envolve o assunto de hoje. Que já pra dar um pretexto sobre tudo isso, cara, é o seguinte: a gente vive em um mundo de tecnologia, como eu sempre venho citando em conteúdos anteriores, em que existem vários tipos de situações que rondam a nós. Mas neste caso em específico, bicho, olha só. Foi documentado, ali em meados de 2020, uma situação que não repercutiu tanto. Por quê? Porque até então eles não tinham ideia e noção do que realmente havia acontecido. Mas olha só, agora, recentemente, em 2021, como a matéria cita aqui, como novamente, todos os links e informações estarão na descrição, especialistas dizem que este pode ser o primeiro caso documentado de uma inteligência artificial, um equipamento, uma tecnologia autônoma, ou seja, automática, que pode pensar por si só, na teoria, de ter atacado um humano, seja ele amigo ou inimigo. Pode ser, olha só, o primeiro caso documentado. Possam existir vários outros, sei lá, escondidos por governos, que nunca se sabe, mas este seria o primeiro caso documentado. Aqui, até mesmo em relação à ONU, que entrou aqui neste caso, como também ONGs que pedem a questão de desabilitar esse tipo de tecnologia. Mas antes de tudo, cara, antes de tudo, olha só, quem fala com vocês é o Mago aqui do 13 e bicho, eu estou com o Dutra aqui e vamos dar uma comentada e uma opinada a mais sobre toda essa situação. Então vamos lá. Olha só, o que se trata então dessa tecnologia? Essa tecnologia, cara, é um drone. Isso, um drone. Um drone de ataque feito por uma empresa turca. Uma empresa turca. Até aí tranquilo. Não é uma informação de lá relevância. Mas aí é tranquilo. Ou seja, é um drone que tem ali armamento para atacar outras pessoas. Como a matéria bem cita aqui, por exemplo, que ele funciona muito melhor até mesmo com um enxame. Ou seja, um coletivo de drones. Em uma operação, por exemplo. Então existem algumas situações que eles possam utilizar este drone em alguns casos. Ok, tá aí tranquilo. Então, novamente, ocorreu um caso ali em meados de 2020 em que teve toda uma situação em que a galera foi ali pesquisar, foi estudar sobre um pouco desse assunto. Então agora especialistas podem dizer que este seria o primeiro caso documentado. Aí, cara, veio uma loucura. Está vindo toda uma loucura em cima disso. ONGs estão ali criticando a relação de desenvolvimento dessas tecnologias a serem desabilitadas, a serem descontinuadas. Por exemplo, pedirem para essas empresas pararem de desenvolver tecnologias autônomas que pensam por si só, na teoria, de serem fabricadas, por exemplo, de serem desenvolvidas, por, sei lá, oferecer um risco à população, por exemplo. Porque aqui neste caso, o drone de ataque, ele pensou por si mesmo, entre aspas, e atacou este humano. Ou seja, ele não obedeceu ordens de um humano, ele não obedeceu ordens de outra pessoa, ele pensou por si mesmo na programação que ele continha dentro dele. Ou seja, ele não obedeceu ordens de humanos, ele pensou por si só e atacou esta pessoa. Ou seja, ele obedeceu ali, entre aspas, ele seguiu ali o algoritmo que já estava em sua programação, que já estava dentro dele, que foi criado pelos desenvolvedores, óbvio, e fez ali o procedimento. Só que não era para ele ter feito isso, porque ele deveria, como a matéria cita aqui, em casos como estes, detectar o alvo determinado. Ou seja, se em meio a uma população, ele saber que dentre eles teria, por exemplo, uma pessoa em que é o alvo, saca? E ele simplesmente agiria somente com este alvo, que não foi neste caso. Ele agiu com uma pessoa que não era o alvo que ele deveria seguir através do algoritmo. Ou simplesmente, em resumo, ele atacou uma pessoa pensando por si próprio em que não era para ter atacado, saca? É essa a situação. Então ONGs, como matéria cita aqui, pedem para que essas tecnologias sejam descontinuadas. Essas tecnologias com armas, armamentos, tecnologias, por exemplo, neste caso, um drone de ataque. E a ONU, em contrapartida, ela diz que
Isso, mesmo sendo o primeiro caso documentado, não quer dizer que seja obrigatório criar uma regulamentação sobre essa tecnologia, em cima dessa tecnologia. Falar, beleza, nossa, mas que perigo. Primeiro caso, não, calma, vamos tirar as armas, vamos criar uma regulamentação maior, tal. A ONU aqui em específico diz que este primeiro caso não é o suficiente para criar esse tipo de regulamentação. Por exemplo, às vezes ser simplesmente uma falha, ser alguma coisa mais desenvolvida, ou coisa relacionada a isso, ou até mesmo, caso continue a investigação, nem ter sido o próprio Donnie, por exemplo. Quem sabe? Nunca se sabe. Então, bicho, é uma situação que pode ter divergências de opiniões entre as pessoas que veem esse tipo de conteúdo. Porque a gente sabe que existem pessoas na atualidade que podem pensar, caramba, revolução das máquinas, tal. Tô dizendo que não vai acontecer? Não sei. Pode, mas tem as pessoas que vão dizer que não é uma coisa tão alarmante. E as outras que não estão nem ligando pra isso. Então acontece. Mas, cara, o que você tem a dizer sobre toda essa situação aí, ô Dutra? Primeiramente, cara, assim, há um drone, eu não duvido nada que já não exista drones capazes de caçar humanos, digamos assim, do jeito que eles estão testando a tecnologia. Porque você falou, esse é o primeiro drone documentado. Então, tipo, eu fico feliz e ao mesmo tempo triste em saber dessa notícia. Feliz porque tá sendo documentado, tá sendo um negócio pesquisado, tá sendo, digamos, disponibilizado o conhecimento pra gente saber que realmente existe, que tá sendo trabalhado com essas coisas e que tá tendo total cuidado, né, gente? E triste porque os caras estão fazendo um negócio que não é muito legal. Então, fica nessa. Bom, cara, é o seguinte, porque, por exemplo, digamos que esse tipo de tecnologia cai em mãos erradas. Não tô dizendo que já não esteja. Óbvio, pode estar, cara. São coisas muito improváveis de afirmar uma situação. Mas digamos que cai em mãos erradas. Bicho, a gente sabe o que vai acontecer, né, cara? A parte ali errada da situação vai ganhar forças, saca? A parte errada, ela vai ganhar forças. Cara, e já imagina uma situação em que pessoas mal intencionadas utilizem de drones autônomos sem necessitar ali de uso manual de um ser humano e realizar atos mal intencionados, saca? Colocar ali, você vai ter um alvo aqui específico, tal, e o drone com toda a programação faz ali todo o processo automaticamente. Um autônomo, saca? Uma IA ali dentro do robô em que faz ali todos os cálculos, etc. Coisas aqui muito técnicas que não são necessário de ser comentadas. Mas assim, se cai um tipo de tecnologia desse em mãos erradas, bicho, vai ser um estrago gigantesco. É um tipo de coisa que deve ser muito bem cuidadoso, saca? De ter ali já prevenções e precauções para esses tipos de situações. Então, porque, por exemplo, robôs totalmente autônomos a gente não vê até então atualmente. Claro, eu citei de robôs, mas eu queria dizer de drones. Mas existem drones já atualmente. Existem polícias pelo mundo que já estão se atualizando, digamos assim. Porque já existem polícias que estão utilizando de drones em suas operações, em seu patrulhamento, para perseguir alguém, para poder ajudar em alguma questão. Aqui no Brasil, por exemplo, muitos batalhões de polícia já estão utilizando drones para, por exemplo, observar a favela, acessar ali tal, ou em alguma localidade. Mas até então, não um robô autônomo que está ali equipado com armas, com armamento, saca? Até então, não. Mas existem batalhões de polícia pelo mundo, algumas, não estou falando que todas, algumas que já estão utilizando de alguns drones. Um drone de combate? Pode ser que tenha. É possível que existam esse tipo de tecnologia sendo desenvolvido, sei lá, nos Estados Unidos, na CIA ou coisa relacionada, é possível. É errado dizer que eles não desenvolvam, que é bem possível que seja desenvolvido isso, como a gente está vendo agora atualmente.
Um robô totalmente autônomo, que pensa por si só. Claro, ele teria ali um tipo de alvo e tal, mas ele pensou por si só. Ele quebrou, digamos assim, a programação dele, ou teve um tipo de falha, e atacou um ser humano que não era pra ele ter atacado. Que é a situação deste momento, que a matéria chega aqui a citar pra nós. Então, cara, é uma situação tanto quanto complexa a ser debatido pro futuro. E tudo mais, bicho. Acho que vai ficando por isso mesmo, cara. Se você tem uma opinião totalmente diferente, uma opinião diferenciada, ou queira complementar o assunto, aproveite para utilizar a seção de comentários. E tudo mais, cara. A gente vai ficando por aqui. Você que tá do outro lado, fique bem, permaneçam bem. E até a próxima.